Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar CV do Capacita. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, a gente está aqui sempre com um tema diferente, um assunto diferente, trazendo informações sempre assim de forma gratuita, né? Sempre com visitantes novos e acompanhando. Acho que o Brasil inteiro a gente já conseguiu chegar. E hoje a gente trouxe a Elis, né? Eu vou apresentar ela aqui, mas ela vai se apresentar também, vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho do assunto, do tema, que a gente percebe que sempre é um tema que convidativo, né? Que o pessoal sempre participa. A Elisandra Bota, administradora, pós-graduada em administração hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, MBA, Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG, né? E Bom, atualmente, IPOG, né? E atualmente atua como assistente técnica na FEOSP, na Federação das Santas Casas, Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. O tema de hoje, tabela SUS paulista, o que mudou em sua rotina, ou o que mudou em sua rotina, né? Esse que é assim que nós temos de dizer. Perguntas e respostas. Elis, já agradeço você mais uma vez, né, por estar conosco. Hoje, o episódio número 50 dessa nossa linha aí partindo de junho do ano passado. A Elise veio aqui no episódio 23, lá em junho, e agora está voltando no episódio 50. Elise, mais uma vez, obrigado, seja bem-vinda, bom dia, fale mais sobre você aí. bom dia a todos. Eu primeiramente queria agradecer a oportunidade, né, desse bate-papo que nós vamos ter. Não é uma aula, não é um treinamento, mas é realmente um bate-papo, uma troca de experiências e troca de dúvidas. E eu queria agradecer a oportunidade, né, da Azevedo Capacita, através do senhor o Lucas, virou meu parceiro, né, de um tempo para cá. Eu estou meio ausente, né, dos últimos encontros, até por causa das demandas aqui. Agradecer também o carinho da Anne e os meus amigos que estão aí, né? Estão vendo vários, a Cris, de Sorocaba, o pessoal de Cruzeiro, o pessoal lá de Catanduva, são aqueles que estão mais próximos de nós e aqueles que eu não estou vendo o pessoal de Piracicaba. Tem muita gente aí que virou amigo nesses 2 anos que eu estou aqui na Federação das Santas Casas. O Lucas já me apresentou, eu acho que não preciso, né, de muitas apresentações, né, já colocou a minha formação, eu só queria acrescentar que eu tenho experiência em 30 anos na área hospitalar no ciclo de receitas. Então, assim, desde a entrada do paciente até a saída do paciente, essa é a minha experiência, e eu foco muito em resultado versus o ciclo de receitas. Como que surgiu essa ideia desse tema? Eu queria agradecer também a participação do Alberto. Não sei se todos sabem aqui na sala. O Alberto, ele é a mãe da tabela SUS, porque o Gabar não fala. Alberto, se tiver aí, pode falar, viu? Se apresentar também. É assim, Sim, ele faz parte, né, da consultoria que a SES contratou a empresa do Gabardo. Ah lá, Alberto está aí, Apareceu, Tomás. Alberto. prazer, pessoal. Estarei Seja online bem-vindo. o tempo Trabalho todo. fala que ele é o pai, que ele pariu, mas quem está criando é o Alberto. Criando e disciplinando, né, Alberto? É, tá bom. Estaremos aí durante todo o evento, todo o seminário, tá Eu fico bom? muito lisonjeada da sua presença e do seu apoio, né? Ontem nós trocamos uma ideia, eu falei para ele, tô nervosa, Alberto. Pode ter pergunta que a gente não saiba responder. Ele falou, fique tranquilo, eu estarei à disposição. Se eu não conseguir entrar, você manda uma mensagem para mim. Então, se tiver alguma pergunta aqui, ou eu ou o próprio Alberto não conseguir responder, a gente vai fazer gabaritar e depois enviar para vocês, ok? Se vocês quiserem já fazerem perguntas no chat, fiquem à vontade, porque a Anne vai tabulando para nós, tá ok? Eu vou compartilhar a minha apresentaçãozinha apenas para contextualizar a tabela SUS, como ela surgiu, a legislação, tá ok? Deixa eu colocar aqui, compartilhar, peraí. Compartilhar. Não, compartilhei errado. Foi? Foi, deu certinho. Então tá bom. Então, nosso tema de hoje é a tabela SUS paulista. O que mudou na sua rotina?
né? Eu acho que essa é uma grande pergunta, porque a ideia da tabela SUS, né, nós vamos ver na legislação, é melhorar a remuneração dos serviços prestados, já prestados pelas instituições filantrópicos e privados. Mas o que mudou na sua rotina? Né? Eu acho que boa parte dos presentes hoje são da área de faturamento. Então, assim, nós vamos fazer até uma enquete se mudou alguma coisa na sua rotina ou não, se continua a mesma, né? Eu lembro que lá no episódio 23 eu coloquei essa grande preocupação dessa virada de chave da tabela paulista, porque quando os contratos eles eram globais, então eu tinha um valor fixo, mesmo que eu tivesse as metas quali e quanti, né? Eu tinha quantitativo para ser executado. Nós sabemos que o faturamento em si, ele Verdade. era De se repente, apresentasse ou faz não uma adaptação apresentasse, só no primeiro dia. o recurso vinha e como tem vindo, né? Uma coisa é a tabela paulista, a outra coisa é o seu contrato do SUS. Então, precisa também ficar atento ao teu contrato, às suas metas, porque ele não foi, a tabela SUS não veio substituir o contrato. O contrato existe, ele precisa ser visto, você tem ali uma ficha, né, de programação orçamentária a executar, tem meta de qualidade, tem meta de quantidade. Então, fiquem de olho também na contratualização. Só que é uma virada de chave na cabeça da faturista, né? Nós que gerenciamos faturamento, né? Muitos aí percebem isso. Então, o que mudou na rotina? Você conseguiu mudar na sua equipe o olhar para o faturamento? O nosso intuito hoje. Na verdade, de tirar dúvidas, perguntas e respostas, mas também dar insights para que nós vamos dar exemplos de que você precisa sim ter um olhar diferenciado para o seu faturamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a legislação, deixa eu passar aqui. Então, na verdade, a tabela paulista tem a resolução 198, na verdade, ela disciplina a aplicação da tabela SUS paulista, e ela foi publicada a priori dia 29 de dezembro de 2023, depois ela teve uma republicação dia 31 de dezembro, e também teve algumas alterações aí em 2 de fevereiro, tá? 5 de fevereiro, que foram pequenas alterações. Nós costumamos dizer que a tabela SUS paulista ela está em construção. Ela é um programa em construção. Então, por isso que houve e haverá ainda algumas mudanças de aprimoramento mesmo, né? Porque é uma mudança muito radical de modelo de remuneração. E esse modelo de remuneração, ele tem um objetivo que está bem explícito na nota técnica, que eu vou chamar a atenção a alguns pontos específicos da nota técnica. Não sei se todos aqui já conseguiram ter acesso. Está lá na página da SES. Depois eu vou colocar o caminhozinho. É importante ler a nota técnica para entender como foi construído esse novo modelo de remuneração e de aporte financeiro que o Estado disponibilizou aí para os filantrópicos e para os privados. Depois da resolução 198, tem as correlatas. Então, teve a primeira correlata lá, número 13, de 31 de janeiro, que deixa eu puxar aqui, que fala sobre os hospitais sob intervenção, que a princípio a resolução 198 não contemplava os hospitais sob intervenção, então a resolução número 13, ela abre essa disponibilidade para os hospitais sob intervenção. Nós tínhamos na época 57 e 56 que eram elegíveis, que conseguiam então entrar no programa. A resolução 13 tem dois aspectos. Tem uma documentação que o gestor tem que enviar. O prazo é até amanhã. Nós montamos um grupo aqui na FEOSP de apoio aos hospitais sob intervenção para juntar toda a documentação e acompanhar junto ao gestor se ele apresentou o DRS. Essa semana mesmo eu coloquei lá no grupo para confirmar com o seu gestor se houve, né, essa entrega da documentação. Então, é importante deixar claro para os hospitais sobre intervenção
que a resolução 13 também prevê a saída da intervenção ou mitigar todos os motivos que levaram à intervenção em 2 anos. Se em 2 anos, que já passou praticamente 6 meses, né? Então falta 1 ano e meio para que a instituição se regularize e saia da intervenção para que ela continue no programa. Na última reunião que nós tivemos com o Dr. Gabardo e com o senhor Alberto, ficou bem claro que a secretaria está firme nessa posição. Caso a instituição não resolva e não consiga mitigar o que levou à intervenção, infelizmente ela vai sair do programa. Então fica a dica aí, né, se organizem para que cumpram aí a resolução número 13. Depois nós tivemos uma resolução, número 77, que o ponto alto dela é uma mudança de redação importante, porque na resolução 98, ela não mencionava a compensação financeira entre os tipos de apresentação. Internação no SIH e o ambulatorial, o CIA. Na resolução número 77, lá no parágrafo 7º, fala lá: poderão ser admitidas compensações financeiras entre os grupos de procedimentos previstos, desde que respeitados os limites financeiros mensal e anual. Então, dentro do seu teto de complementação, vamos dar um exemplo lá. Se você tem 100, vou facilitar, tá? Eu tenho R$ 100 de teto de complementação. Desses R$ 100, R$ 80 é para internação e 20 é para ambulatorial, é o CIA. Se um mês você fizer 70 de internação e 30 no ambulatório, você vai receber os R$ 100 de complementação. Então, essa resolução, ela abriu essa oportunidade de fazer a compensação entre grupos, o que não tinha previsto lá na 198, que foi uma melhoria, porque, infelizmente, às vezes você não consegue cumprir o teto na IH, faz no ambulatório, ou vice-versa, porque nós sabemos que a saúde é sazonal. Então, nós temos períodos que você interna mais cirúrgico, né? No calor você tem mais AVC, no inverno você tem mais IAM, então tem essa sazonalidade aí de apresentação de patologias. Depois nós tivemos uma outra resolução, que é a 82, que, na verdade, estabelece atribuições ao grupo de monitoramento e avaliação da tabela, que consta lá obrigatoriedade na resolução 98. Então, ela determina como esse grupo vai trabalhar e ela também designa membros, né? Então, se você for lá na resolução 82, está nomeado lá os participantes ou os funcionários públicos com as suas devidas responsabilidades nesse grupo de monitoramento, que é um grupo que não é sistemático, reunião semanal, mensal. É um grupo ainda que está em construção e nós estamos aí, né, com 4 meses de repasse, então ainda não tem robustez o grupo, mas já tem os membros designados. Alberto, se tiver alguma coisa nova aí na questão do grupo, pode ficar à vontade. A próxima resolução foi a número 85. Ela, na verdade, qual foi a mudança? Fala sobre os hospitais estratégicos. Então, houve uma necessidade aí de uma alteração dos hospitais estratégicos. A resolução 85, ela disciplina isso, e a resolução 91, ela nomina aí as 4 instituições consideradas como estratégicas, e daí tem uma metodologia ali de progressão de atendimento versus repasse. É bem específico para essas 4 unidades, ok? Não vou entrar em muitos detalhes, porque são apenas para 4 instituições. Mas nós percebemos que a ideia da construção da tabela, ela é dinâmica nesse sentido, né? Então, houve um primeiro momento, um primeiro escopo, né? E depois houve o desmembramento das necessidades das instituições, porque nós estamos num estado muito homogêneo, né? Então, a necessidade de um HPP, que é um hospital de pequeno porte, é diferente de um universitário. Então, as análises foram acontecendo conforme as reuniões foram feitas e as demandas foram levantadas.
e deixar um agradecimento aí, né, tanto à equipe do Gabardo quanto ao secretário, de perceber essa necessidade de fazer essas alterações, ok? Ok, Elis, tem aquelas questões que a gente colocou aqui para fazer aquele. Então, deixa eu só contextualizar os valores que foram embutidos nesse programa. Então, ó, antes, todos os convênios e subvenções somavam 2 bilhões e 400 mil. Era isso que a secretaria, ela dispunha para um grupo que participava de um determinado programa. Então, Mais Santa Casa, foi Mais Santa Casa, depois foi Sustentáveis. Nessa nova metodologia, teve um aporte financeiro maior. Então, houve um aumento de recurso de 3 bilhões. Então, hoje nós temos 5 bilhões e 400 mil investidos para acréscimo de remuneração de serviços prestados pelos estabelecimentos, o que determina o artigo 1º da Resolução 198. Desses 5 bilhões e 400 mil, 373.395 foram disponibilizados para o programa de incentivo à gestão municipal. Então, na verdade, foi um aporte financeiro para o município, porque nós percebemos na regionalização, nós, que eu digo que eu participei de todas, né, que havia um aporte de dinheiro do município quase em torno de 35%. A legislação prevê 15%. Então, muitos municípios estavam colocando recurso próprio para manter a saúde. Então, percebeu-se que dentro desse recurso novo que o governador disponibilizou, que o secretário de saúde, junto com a sua equipe, foi galgar junto é, ao governador, havia necessidade de uma parte disso ir para a atenção primária, ir para os municípios, que eles conseguissem também diminuir o déficit deles, e a partir do momento que eles organizam a rede primária, isso tem uma consequência também na assistência secundária e terciária, que é prestada pelos filantrópicos e pelos privados sem fins lucrativos. Ok? Antes da nota técnica, eu vou voltar no nosso tema. O que mudou na sua rotina? E daí o Lucas vai colocar uma enquete aí. Se você teve mudança na sua rotina ou não. Vamos ver Não tô aí. ouvindo nada, tô ouvindo Quantos você. participantes? Com 192 agora aqui, ó. A minha 192. mudou Vamos ver bastante. quantos desses 192 tiveram alguma mudança na sua rotina. A minha mudou bastante. Responder? O Almer está respondendo, diz que mudou bastante, ó, a dele. Vamos ver. Vamos deixar o pessoal estar respondendo aqui, eles assim que eles acabarem, a gente divulga. Lembrando que essa conversa não tem pretensão nenhuma de mitigar todas as dúvidas, né? Uma contextualização da legislação, da nota técnica, depois nós vamos entrar em alguns tendões de Aquiles aí nosso, mas vamos ver se alguém mudou a rotina, isso que é importante. O pessoal pode responder que a gente tem, na verdade, é forma anônima, a gente nem nós não conseguimos ver quem tá respondendo, tá? Então, você só vai aparecer a porcentagem mesmo. Eu só consigo ver a quantidade de pessoas que estão respondendo aqui. 50% respondeu, que já é bastante, mas ainda tem. O pessoal responde aí, Responda. colabora com a gente. A sua rotina mudou. Está crescendo aqui, o pessoal está respondendo agora. Lembrando que a fonte de recurso da tabela paulista é 100% do Tesouro Estadual. Nós temos muito problema com o gestor municipal que ainda não repassou os valores da tabela Aí paulista, nunca consigo ver. e isso é importante ressaltar. A fonte é do Tesouro Estadual, então o município tem que repassar. Bom, Elise, eu vou
Pode pôr. Já tá, Vou uma divulgar amostra de aqui. Já tem, 60% já tá bom. Já é uma amostra considerável. vamos lá, 105 pessoas responderam. Vamos colocar aqui, ó. Tá ótimo. 106 pessoas. Esse é o resultado. Muito bem, fico feliz. 78% tá ótimo. Mudaram a sua rotina. E 22% tem uma margem aí de melhoria, né? Porque precisa mudar o modo de se pensar. Precisa olhar para o processo. Eu vou dar um exemplo aqui e nós estamos muito preocupados quando nós analisamos algumas unidades. Porque tem muitas instituições que estão deixando de maximizar os seus resultados através da tabela paulista. E isso está relacionado muitas vezes à falta de entendimento do processo. E vamos fazer a outra enquete? Então, essa, Vamos. deixa eu anotar, 78 mudaram a rotina. Depois, se puder 78. colocar no chat o que mudou, eu acho que contribui com os 22% que não mudaram a rotina nenhuma, né? Então, se você quiser colocar aí no chat o que você mudou, o que você pensou e o que você fez com a sua equipe, seria interessante depois nós compartilharmos ao final, quando a gente chegar nas perguntas e respostas, ok? Pode pôr o próximo. Vamos lá para o próximo, então. Você teve uma reunião estratégica com o seu gestor, administrador? Independente se você solicitou, você faturamento, coordenador de faturamento, ou se o seu gestor te chamou. Olha, agora nós temos a tabela paulista, a dinâmica é a seguinte e nós vamos trabalhar desta forma. Vamos ver se alguém teve essa reunião. Vamos lá, pessoal respondendo. Houve uma reunião estratégica com o seu gestor, ADM. Na hora que a gente conseguir a margem que nós conseguimos da última, eu já Exatamente. compartilho. Já tá bom. Alguns estão respondendo no chat também aqui já. Bom, vamos lá, mais uns 10 segundos aí para vocês responderem. Quem não respondeu ainda, a gente já coloca aqui, Elise. Tá, legal. Vamos lá. 107 respondeu. Os mesmos ali. Vamos lá. Interessante. Uma boa também, né? Passou de 50% essa reunião estratégica com o gestor, e esses 36% me preocupa um pouco, né? Com certeza, os 22 que não mudaram nenhuma rotina devem estar inseridos nesses trinta e seis por Nesse. cento. E ainda tem uma margem daqueles bem audaciosos, né? Que o gestor não chamou, mas ele tomou as devidas, são aqueles que olham para frente, né? Então, parabéns aí, aqueles que, esse percentual aí, 36 menos 22 dá quanto, gente? Me ajuda aí, 4, 14%? É, né? Esses 14% corajosos que mesmo sem o seu gestor, administrador, te chamar para uma reunião estratégia, tiveram a coragem de fazer mudança. Mas teve mais gente que respondeu aqui, viu, Elis? Né? Assim, o José Petreca, Santa Casa de Mogi, É, Petreca, né? Também está falando que mudou, Amanda. Tem mais gente que talvez não respondeu lá, que respondeu no chat. E a Amanda até comentou que tiveram bastante interação, né, sobre a alta gestão, sobre o assunto. Então, eles tiveram interação constante com o pessoal. porque muito, Lucas, das dúvidas que nós temos tá ligada, não tem uma resposta certa ou errado. É uma estratégia de gestão. Então, o faturamento, ele deve estar muito alinhado à estratégia da linha que toma a decisão.
né? Então, assim, nós não podemos responder sim ou não para algumas perguntas, mas é importante esse alinhamento com a direção. Então, aqueles que não tiveram, esses 36% que não tiveram, seria interessante solicitar à alta direção uma conversa para alinhamento estratégico. Porque, ó, quando a gente fala da nota técnica, e está aí o endereço, né? Seria interessante que todos tivessem é, a- esse contato com a nota técnica, que ela é muito esclarecedora, não só do ponto de vista da necessidade da tabela Paulista SUS, da tabela SUS Paulista, dessa mudança, do contexto histórico do SUS, dos desafios enfrentados por nós, pelas entidades filantrópicas, a importância de um alinhamento no mercado, que é um dos temas, né? Então, não foi algo construído, eureka, nasceu a tabela SUS Paulista, não. Houve uma pesquisa de mercado entre operadoras, entre cooperativas, no mercado mesmo, e teve uma instituição, deixa eu ver aqui o nome da instituição, que também teve apoio, que foi a FIP, que é a Fundação do Instituto de Pesquisas e Economias, que também cooperou para essa análise comparativa entre o que era viável e o que precisava ser feito para que o aporte financeiro fosse suficiente para cumprir o objetivo. Lá na nota técnica, eu vou deixar. Tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Depois eu volto lá nos cálculos. Na nota técnica, no 1.4, fala qual é o objetivo da criação desse acréscimo à remuneração que consta lá no artigo da Resolução 98, que é expandir o acesso, primeira coisa, primeiro objetivo, garantir tratamento eficiente. Então, para tratar-se de maneira eficiente, precisa de recurso, nós sabemos disso, não se faz saúde sem recurso. Oportuno, no tempo certo. Então, quando você vai lá na nota técnica, você vê que alguns procedimentos que a legislação determina um tempo de atendimento, como os oncológicos, eles tiveram sim um olhar diferenciado, um percentual melhor, para que esse tempo oportuno fosse viabilizado. E com viabilidade financeira, olha que interessante, a longo prazo. Então, deixa claro que a tabela paulista não era o primeiro no segundo mês que ela ia sanear todas as dificuldades das entidades. Então, realmente é um processo de construção a longo prazo. Então, o que nós queremos, que a secretaria quer, é expandir o acesso de maneira qualitativa, com qualidade, cumprindo aí a legislação de alguns procedimentos. Levou-se em conta também a regionalização, né? Então, nós já tivemos duas etapas de oficinas, e todo esse trabalho da regionalização, que está sendo muito bem conduzido pela secretaria, pelo Dr. Renilson, né, que é o consultor da OPAS, juntamente com uma equipe, agora foram contratados, né, quase 22 pessoas para auxiliar, porque houve viu-se necessidade, né, de ter um aporte de recurso humano para que esse processo robusto fosse para frente. Então, os vazios assistenciais foram considerados, e isso é importante vocês saberem. Há uma preocupação dos cálculos. Então, é assim, o que eu percebo, né, aqui na federação? Preocupa-se muito com os cálculos, como que chegou nos valores, qual série histórica foi utilizada, como que o cálculo foi feito, se o cálculo está certo ou não, porque o que eu falei na última reunião com o Alberto é que a administradora é de humanas, né? Doutor Gabardo é médico, daí eu até perguntei qual era a formação dele, eu falei, ai, que bom, tem uma formação aí com um pezinho em exatas, né? Porque nós somos humanos, de humanas, os administradores, mas nosso pé é em exatas. Então a gente quer chegar no valor, no cálculo, como foi feito. Então, para contextualizar isso, o cálculo do seu teto financeiro foi feito através da produção aprovada, não é apresentada, de dezembro de 2022 até novembro de 2023. Isso também foi revisto a pedido de algumas instituições, porque
tinha feito um período anterior, daí achou que algumas unidades tinham sido prejudicadas, porque desde o lançamento da tabela até a captação da produção, algumas instituições entenderam que tinha que aumentar a produção, e daí foi revisto e a série histórica ficou de dezembro de 2022 a novembro de 23. Então, para fins de complementação, isso é importantíssimo nós entendermos. Os cálculos foram baseados apenas nos procedimentos que tiveram impacto na tabela SUS paulista. Então, nem todos, não foi 100% dos procedimentos que tiveram impacto. E nem todos tiveram 4 vezes a tabela. Então, isso eu queria deixar muito claro, porque a gente ouve muito isso. Essa fala é muito uníssona. A gente fica até meio preocupado, porque a tabela paulista aumentou 4 vezes. Calma, calma. Houve divisão de percentual dependendo da demanda reprimida, da necessidade da regionalização, do gargalo que nós temos de fila de espera. Então, não, essa fala ela tem que ser extinguida da nossa vida. Não foram todos os procedimentos que aumentaram 4 vezes a tabela. Então, como que foi feito os cálculos? Eu não coloquei aqui, mas houve uma metodologia utilizada que consta lá na nota técnica no item 2.7. A parte do SIH, que é a internação, teve uma metodologia, e o CIA, que é a parte ambulatorial, teve outra metodologia. Então, vamos lá no 2.7. Está aqui a minha colinha, olha. Os procedimentos de internação, eles variaram até 400%, com exceção dos transplantes que já haviam sido aumentados um pouco antes da tabela paulista. Então, variaram até 400%. A média de ajuste nas internações foi de 318%, sendo os maiores incrementos nas cirurgias por causa da fila reprimida e menores nas patologias clínicas. No CIA, olha como difere em percentual. No CIA, os reajustes, eles variaram em torno de 100%, sendo que a média de impacto foi 24%. Então, demonstrando aí que, na verdade, nosso maior gargalo é nas internações hospitalares. E foi isso que foi focado quando se fez. Então, os procedimentos, eles variaram de 10% a 400%, dependendo aí da sua, vamos pensar para ficar mais fácil de entendimento, da sua importância e relevância no momento da análise. Ok? Isso é importante, Lucas, porque principalmente na hora que você vai negociar com a equipe médica, o médico acha que ele vai ganhar 4 vezes a tabela, porque ele ouve muito isso. Uhum. E essa é uma outra dúvida: de quem é o dinheiro? Eu estou entrando na trend aí, gente. Entrando na trend. Depois de tudo isso, nós estamos com essas carinhas aí. E daí nós vamos chegar nas perguntas e respostas. Tem perguntas e respostas aí já? Ou posso. Tem um monte aqui já. O pessoal tá, enquanto Enquanto você eu está falando, falo, o pessoal está perguntando. vamos lá, porque a contextualização eu acho que já foi feita, a nota técnica está aí, eu acho que precisa estudar, precisa alinhar essa fala, porque senão fica difícil na hora de você negociar com o médico, até com o seu gestor, ele está achando que vai receber 4 tabelas, tudo, e não é bem assim. Então vamos para perguntas e respostas. Pode falar. Vamos lá, vamos. Eu falo, você fala? Pode falar, Anne, você fica à vontade. Vou começar pela primeira pergunta da Mariana Alcântara, Bragança Paulista. O que fazer se o valor de um teto da tabela paulista no BI está diferente do termo aditivo assinado com o Estado? Procurar o Estado, na verdade. O que foi publicado? A resposta é essa, que está na publicação. E daí quem está certo, né? O BI ou o termo aditivo?
e o quanto você está recebendo. Essa é o questionamento. Então, precisa verificar qual o valor é correto, se o problema está no BI, se o problema está no termo aditivo. Pode ser que esteja no termo aditivo, porque os termos aditivos eles foram feitos lá em janeiro. Então, precisa verificar qual é o correto e daí solicitar a correção. Mo- Se for no BI, manda uma nota para mim no Elis, põe aí para mim, Anny, por favor, elis.tecnico@feosp.com.br. Primeiro precisa avaliar o que está correto. Se for problema no BI, eu mando para o Alberto, tá ok? Acho que o Alberto quer complementar aí. Antes disso, quando fala em teto, tabela, é o teto de complementação ou o teto de produção? É. A complementação eu consigo ajustar e verificar o erro. O teto de produção, aí é direto com o DRS. Porque o teto de produção, deixa a gente deixar bem claro, é a sua contratualização. Isso. Você tem o teto da sua contratualização, que não tem que fazer tema de não tinha que ter feito de Ela tema respondeu, ó, Elise, é teto de complementação, ela falou. de complementação. Então, Tem, pede, tem aqui nessa. tem o Kinesa? Olha, o Alberto é resolutivo. Já vamos ver. Isso Aí que eu gosto. sim. Acabou de passar, ó, 270, 4900. Se alguém quiser também abrir para falar, tá nessas perguntas, eu estou vendo que ó, pode abrir o microfone também, falar assim, como o Alberto está com a gente aqui. Perdão, repete o CNES, por favor. Anne, por favor. É 270. 270, 4900. 270? Isso, 270, Ah, tá, eu entendi 4900. 260. Desculpa. Imagina. Tá 3.015.000. Qual que seria a divergência? É pena que quem fez a pergunta, a Mariana, ela está sem o microfone, ela está até pedindo desculpa aqui para poder falar, senão acho que seria Mas mais pode pôr no evolutivo. chat. Quanto Pode que colocar está no no crédito chat. ativo dela? Tá? Porque esse hospital específico, nós tivemos, inclusive, aumento de limite de teto de produção pontual, e quando for publicado pediram mais um aumento de teto financeiro de produção, e quando houver esse aumento, vai também haver o aumento no limite de complementação. Mas nós temos 3.015. Se tem alguma divergência, pode me procurar. Vamos, Bom, vamos prosseguir então. vamos prosseguir. Ela pode me encaminhar os valores, eu encaminho para o Alberto e se ela conseguir colocar no chat, a gente volta no final. Perfeito, vamos lá. Fabiana da Santa Casa de Cunha. Gestor não transmitiu o faturamento referente ao mês de abril. O transmissor CIHD fecha na sexta-feira. Se realizar ainda dentro desse prazo, quando será o recebimento da tabela SUS referente ao mês? Só na próxima competência. Mas graças a Deus que a gente está conseguindo resolver essas questões, porque era um grande susto para nós, foi apresentar-se, né, a esse problema que, infelizmente, alguns gestores não conseguem, em tempo hábil, subir a produção. Então, importantíssimo, por isso que eu falo, mudou sua rotina? Antigamente, você não se importava se subia, se não subia, porque subia o mês que vem, seu dinheiro estava ali, né, independente disso. Agora não, você tem sim que monitorar o que o seu gestor está fazendo com a sua produção. Tem que pedir para ele, tem que ficar em cima dele,
talvez repactuar os prazos, porque às vezes você apresentava muito em cima da hora, a hora que fecha o transmissor, negociar, mudar o seu fluxo de faturamento para que você entregue a sua produção em tempo do seu gestor, também fazer a parte dele, rodar no SHD e subir para o DataSUS. Então, por isso que eu perguntei se mudou a sua rotina. Esse olhar, ele tem que estar, né, no gestor do faturamento. Antigamente, não estava no nosso radar. Subiu, subiu, não subiu, subiu mês que vem, e né, é só informação, não é financiamento. Hoje, não. Hoje a situação mudou. Hoje, além de informação, o sistema, sim, geram financiamento. Então, fique de olho no que o seu gestor e nos prazos que ele tem. De repente, uma negociação aí de uma margem de segurança para que ele também possa corrigir os erros no SHD, rodar e transmitir. Mas Tá. não, se processar, não perde. Se processar no próximo. Vou para a próxima pergunta. A Wanda da Santa Casa de Piracicaba perguntou se será reavaliado o histórico de produção anual. Sim, no mesmo período. Então, é de dezembro de 2023 a novembro de 2024. É isso, né, Alberto? Dezembro de 2023 até Não, novembro de não, 2024. não. Esse ano nós não vamos conseguir pelo seguinte: Ah, a nossa ideia é que todo ano seja vigente com a mesma regra. Então, nós não vamos conseguir publicar para janeiro com os dados com a mesma regra temporal que nós tivemos anteriormente. Então, nós vamos nos reunir em dezembro, provavelmente com os dados de outubro perdão, de novembro a outubro. Serão os últimos dados que dezembro vai ter disponível. tá ok. E Alberto, Porque me diz, daí a gente publica e roda o ano de 2025 inteiro com a mesma regra. tá ok. E deixa eu fazer uma pergunta. Aqueles que tiveram produção a menor apresentada também podem ter diminuição? A, 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 a É regra vale para só todos, tanto para quem aumentar quanto para quem diminuir. pessoal Se que houver diminuição, haverá diminuição É só um pouquinho. teto complementar, né? É porque remanejamento, eu acho, né? Entre as unidades. Acho que ele voltou aqui. Oi, desculpa, é que estão fazendo uma obra aqui do lado, aqui na secretaria. É porque é Se remanejamento, né, Alberto? Aí, quem aumentou, diminuiu, e Exato. dentro Ou, desses. se houver diminuição, vai diminuir também a complementação. Espero que não tenha nenhum hospital com diminuição de produção, né? Nesse ponto, eu acho que a gente tem que tirar. A Juliana tá com a mãozinha levantada aí, É, ela vai dar isso. oportunidade, né? Deixa eu só aproveitar esse gancho, né? Nós tivemos uma pontuação aqui de uma instituição que, assim, ele apresentou o mesmo valor de faturamento, em torno de 300 mil, só que diminuiu muito a complementação da tabela SUS paulista. Quando a gente foi avaliar, ele tinha apresentado, dentro desses 300 mil, que é a média de apresentação dele, porque eu entendo que a capacidade instalada que ele tem de apresentar X AIHs, um percentual dessas AIHs aqui eram de FAEC, do Programa de Cirurgias Eletivas Federal. O FAEC, ele não entra na base de cálculo para a complementação da tabela Não, paulista. é Então, só. diminuiu um Não, não, pouco. não. FAEC entra. O que Isso, não entra, mas vai entra diminuir. é o da redução de filas. Isso, da redução de filas, Isso. isso. Então, é 480, né? O código. Todos esses estão excluídos da complementação. Exatamente. Então, precisa ficar atento, porque às vezes, no mês que você apresenta muito FAEC lá com dígito 5, no caso da PAC 4, né? Acho que se eu não me engano, ele vai diminuir a sua base de cálculo para complementação. Então, não é que está errado, é que você produziu muito FAEC e daí a base de complementação ela diminui um pouco. É isso, né, doutor Roberto? Isso aí.
E daí você precisa tomar cuidado, porque na série histórica isso pode, né? Por isso que eu falo que é Não, não, para a série histórica né? ela não vai mudar, porque a gente sempre vai tratar a série histórica do aprovado. Mas o aprovado menos o FAEC. Não, ele entra. Ele só não vai entrar na base, Ele então só não entra na base de cálculo para complementação, tá ótimo. entendeu? Só na série Mas, histórica não mas vai para a mudar. produção do serviço, ele entra, Entendi. tá bom? Só na base de complementação que não. Então, por isso que às vezes a expectativa do. Porque assim, vamos pensar que a maioria das nossas instituições, os 195 que estão aqui, nem todos têm um sistema robusto. Então, fazer essa análise de impacto, de quanto eu vou receber de complementação, fica um pouco difícil. Às vezes acaba tendo que fazer Excel, usar aí as metodologias mais caseiras, né? E chega no final, fica meio preocupado porque não é o que foi no mês anterior, mas é porque você apresentou muito da redução de filas, ok? Por isso que eu falo, gente, que é uma mudança de rotina e você tem que falar, sim, estrategicamente com o seu gestor. Como que ele, porque na cabeça do gestor, ele está lá, ele tem um teto complementar. Estou falando eu como gestor lá, sentado na minha cadeira, administrando todas aquelas dificuldades do hospital, né? Paciente na sala vermelha, OPME que não chega, toda a dinâmica de um hospital. Eu tô lá, a estratégia, tem que pagar a folha de pagamento, fornecedor, lá, eu tô lá. Eu tô achando que aquele dinheiro complementar, ele vai vir. Só que chega na hora, ele diminui, mas ele vai vir por um outro método. Só que às vezes o gestor acha que vai receber PAEC na fila, mais a complementação. Então, precisa ficar atento a isso. O seu gestor tem que ter ciência, da dinâmica para ele não esperar o seu financeiro não fazer aquela que a gente chama de faturamento de ilusão, né? Eu acho que eu vou receber aquilo e acabo não recebendo. Bom, vamos lá, Juliana. Elisa, eu só parei aqui um pouquinho, porque a gente consegue ver a tela inteira quando a pessoa está perguntando, como o pessoal está levantando a mão. Na fila aqui está a Juliana e o Daniel. Juliana, fica à vontade para se apresentar. E a sua dúvida? Pode falar, Juliana. Ou às vezes a Juliana levantou a mão sem querer, né? Pode Pode falar com o acontecer. Pode Daniel. acontecer. Daniel, fica à vontade. Depois a Juliana volta aqui se for isso mesmo. Bom dia, eu sou aqui de Araçatuba, do Hospital Neurológico Ritinha Prates. Eu queria tirar uma dúvida em relação ao valor que a gente assinou aqui. Em consulta ao BI, a complementação da tabela paulista está 108 mil, né? E mais uns valores. E a gente assinou o termo num valor de 78 mil, que aí eu queria tirar essa dúvida. Eu consultei o gestor municipal e eles falaram, não, mas na publicação o seu valor é 78 mil, a gente seguiu o que está na publicação. Então eu fiquei nessa dúvida, qual é o meu valor? Se é 78 mil ou se é 108 mil? Você está Queria recebendo saber se tem como a gente consultar. quanto que ele está te repassando? O valor do BI? Oi? Seu Tá, tá, microfone. 78 mil. Ele está te repassando o valor que está no termo aditivo, não no BI. O Isso, isso. que você acha, Alberto? Tem o KNES, tem, acho que ele passou aqui, né, Daniel? Ganha 20.82.675. não, 78 mil, a complementação. Isso é uma coisa importantíssima para o pessoal entender. A complementação gerada é a complementação global de tudo. Só que toda instituição tem um limite financeiro de complementação. Então, nesse caso específico, em janeiro, a produção deles gerou uma complementação de 108 mil reais. Só que ele recebe o teto de 78. Na página 3 do BI, na parte bem embaixo na página 3, vocês vão enxergar o limite financeiro, o limite de complementação de cada instituição, tá?
Uma outra atualização importante que está entrando nesse mês no BI. Deve entrar entre hoje e amanhã, quando entrarem o pagamento. Os limites por AEH, de complementação por AEH e por CIA estarão no início na primeira página do BI. Então, todo mundo vai saber quanto tem de limite de CIA e de AEH. Mas sim, Então tem nesse um caso... teto para receber, é isso? Como? Então Isso. tem um teto limite que a gente tem Sim, para sim, todos receber. têm um teto limite para receber. Se vocês quiserem, a gente pode publicar também esse teto limite por instituição e a gente deixa na nossa página, na página da secretaria. Embora lá na terceira página do BI você encontra. Você Encontre encontra isso. Entendi. um valorzinho que é a base do que gerou de complementação, se fosse livre, 180 mil, o seu teto e o percentual, que daí no caso seu vai ser 100%, 100%. de complementação. Eu vou aproveitar o gancho do Daniel. Essa é uma instituição, só para complementar, Elise, desculpa te interromper. Imagina. Essa é uma instituição que, com certeza, quando formos fazer a reavaliação no final do ano, ela vai ter um aumento de complementação, de limite de complementação, né? Porque nos 4 meses ela alcançou o Travou ele aí, teto. né? Entendi. Então, deixa eu aproveitar o gancho do Daniel e falar sobre se mudou a sua rotina, se você conversou com o seu gestor. Porque isso é estratégia da linha executiva. Então, assim, eu tenho produção, eu vou apresentar 100% da minha produção, eu vou fazer série histórica para que o ano que vem eu tenha um aumento do meu teto complementar? Eu estou fazendo a gestão disso, porque, ó, vou dar um exemplo de uma instituição que, porque assim, quando vem uma demanda para a federação, para o departamento técnico, então uma instituição manda uma dúvida. Sempre, sempre. É sine qua non isso. Tá na nossa cabeça, minha e da Hermínia, que estamos compondo hoje o departamento técnico numa parceria muito afinada. Então, a gente olha o KNES para ver se tem algum problema no KNES. A pergunta não é do KNES, mas a gente dá uma olhada no KNES. A gente vê como que está a dinâmica da tabela paulista, e ver se o gestor está recebendo ou não recebendo. Então, a gente faz um pente fino na instituição. Então, chegou uma demanda aqui de uma instituição, que eu não vou comentar qual é, perguntando até a um problema de valor que eu apresentei para o Alberto. Para vocês terem uma noção de como eu vou falar números aleatórios, né? Não são esses números, ok? O teto limite complementar dessa instituição gera em torno de 1.600.000, ok? Então, ela tem um teto de 1.600.000. O que aconteceu em janeiro? Ela apresentou apenas 944 mil de base de teto. Apresentou mais, mas o que gerou de teto complementar foi 944 mil. Então, vamos pensar que ela deixou de ganhar 720 mil reais. Beleza, nós pensamos. Janeiro, contas de dezembro, mês de férias, diminui as cirurgias eletivas, porque os médicos viajam. Então, tem uma sazonalidade aí, mas são 700 mil que deixou de receber. Em fevereiro, ela apresentou 140 mil a mais. Ela apresentou em teto de complementação 1.800.000 mais ou menos. Então, veja, deixou de apresentar 700 lá em janeiro. Apresentou a maior em 200. Eu questiono, essas contas que foram apresentadas em fevereiro, elas já estavam no faturamento em janeiro? Será que não foi um problema de operacionalização? Tinha faturista de férias em dezembro? O que aconteceu com esse faturamento? No mês de março, ela apresentou a menor 58 mil. Será que as contas de fevereiro não podiam ser seguradas e apresentadas em março
para pegar esses 60 mil? Vocês entenderam a dinâmica? Se você fosse somar dessa instituição, ela deixou entre deixar de receber e não receber, foi R$ 1 milhão em 3 meses. Pode ser uma sazonalidade? Pode ser. Mas pode ser um problema de gestão. Então, precisa, dentro da sua instituição, olhar para o seu faturamento, ter metodologias de controle. Aqui é controle, alinhada à estratégia da instituição. E da sua contratualização também, porque muitas contratualizações têm uma meta de qualidade de apresentar 95%, 90% das AIHs do mês da alta. Então, pensem, gente, tem que estruturar o faturamento dentro do seu teto. Meu teto é X. Dentro do alinhamento com o meu diretor executivo, com o meu provedor, né? Dependendo da sua estrutura aí. Nós vamos apresentar 100% e fazer uma série histórica. Nós vamos fazer um controle disso, vamos apresentar dentro do teto. Isso é estratégia de cada instituição. Outra questão que acho que vai aparecer aqui, eu vou aproveitar já falar, né? Esse dinheiro é do hospital ou é do médico? Né? Isso nem a federação, nem a secretaria tem intervido nisso. Isso é uma questão de gestão. Se você vai repassar para a sua equipe médica ou não, é um problema de gestão e de cada instituição, porque cada instituição tem uma particularidade. Tem instituições que, se precisar trocar a equipe médica, facilmente consegue outra. E tem instituição que não tem. É aquele corpo clínico fechado, e daí você tem que sentar e conversar com eles. Então, não dá para ter uma resposta assim, é isso ou não é isso. Só precisa ter gestão. Porque vamos pensar lá no Daniel. Vamos supor que o Daniel esteja repassando para o médico o que é devido da tabela paulista. Não sei se é o caso. Quando ele apresenta a maior, você entende que ele vai ter que pagar para o médico, certo? Só que ele vai ter um teto de 78 mil. Então, de 108 para 78 mil, você tem aí uma margem de 20 mil. Então, por isso que tudo, gente, é gestão. Precisa sentar com a linha alta e de decidir como que o faturamento ele vai se comportar. Beleza? Elis, eu queria fazer mais uma pergunta. A questão do faturamento, né? Quando foi feito a questão de quanto cada entidade receberia, aqui no nosso hospital a gente já tinha uma produção de uma ala nova que a gente tinha aberto desde 2021, mas a gente não estava conseguindo credenciamento por conta de um código, uma questão lá de leitos de UCP. E aí todo o nosso faturamento era enviado para o município, mas o município não repassava para o ministério, né? Então não entrou esse faturamento na complementação da tabela SUS paulista. Então a gente não recebe. Então a gente vai ter que esperar o ano virar para depois conseguir fazer isso. Então não tem como a gente fazer uma solicitação. Não, porque foi uma série histórica, não é? Por isso que nós sempre orientamos que todos os procedimentos subam para alguma base de dados, porque qualquer alteração é o oficial, é o que está lá no DataSUS, processado e aprovado, que vai ser considerado. Então, essas negociações à parte, elas dificultam até as tomadas de decisões financeiras, porque informação no SUS, informação gera financiamento, não, às vezes não na hora, mas a longo prazo. Nós tivemos isso na 96, né, na liberação da transposição, nós tivemos agora na Tabela Paulista, então tem que cuidar da série histórica dentro dos sistemas oficiais. Alberto, quer falar alguma coisa? Obrigado, viu? Não, eu até entendo a questão do Daniel, né? Mas quando nós tínhamos que tomar uma decisão, nós não ia poder buscar hospital por hospital se tinha algum convênio que não estava faturando, né? E a documentação é oficial. Quando o Tribunal de Contas pega a nossa memória de cálculo, né? Para o Tribunal de Contas também não existe essa tua produção, né? Ou de qualquer outro
hospital. Então, entendo a questão, tanto é que vocês nos 4 meses ultrapassam o limite de complementação, mas como foi feita a regra para todo mundo, essa regra tem que ser a mesma, a régua tem que ser a mesma. Tem mais alguma pergunta, Anne ou Lucas? Tem Santa Casa de Mococa, acho que levantou a mão também. No chat tem bastante perguntas. Aqui a gente está dando, a gente sempre fala isso, né? O pessoal que levanta a mão, que consegue abrir a câmera e falar com a gente, fica mais intuitivo aqui nosso bate-papo. Vamos lá, acho que falta eu abrir isso. O que é esse grupo do dia. WhatsApp? É. Estão me ouvindo? Sim, vamos lá. Elis, eu levantei a mão, mas você praticamente já sanou a nossa dúvida. A gente sempre está com dúvida aqui, eu estou com o Josias, que é o responsável do nosso faturamento SUS aqui, e a nossa dúvida era, se eu faturar a IH na próxima competência, por exemplo, a gente está mandando a competência 5 essa semana para o gestor. E ficaram 10 AIH cirúrgicas por pendências aqui. A gente vai mandar na competência 6. A gente vai receber a complementação da tabela paulista delas, mesmo assim. Sim, não está ligada à alta. Não é a alta da competência. Então, só vai complementar da competência sim. Não. A partir do momento que você apresenta e Hum? ela é aprovada, ela entra no cálculo lá do teto. Ah, tá. Tá bom? Só que não é uma boa, não é. Pensando em ciclo de receitas, eu, Alessandra, infarto com essas 10 AH, entendeu? Eu Sim. infarto. Porque Só que nós estamos tem naquele caso. resultados, né? Então, assim, eu sei que, por isso que eu falo, a gente tem que olhar, assistam a minha aula do dia 23 na Azevedo. Eu dou dicas, assim, muito legais sobre ciclo de receita e como melhorar esse processo. Não dá para deixar nada para trás, porque tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, principalmente hoje. Parece que não, mas 10 AHs fazem diferença, principalmente para vocês. Sim, Então, mas nós estamos. tem que pressionar o fornecedor, tem que fazer com que o médico preencha a descrição cirúrgica depois do ato, não deixa sair o centro cirúrgico sem que o anestesista preencha. Então, assim, tem algumas particularidades aí que melhoram muito o fluxo de receita do hospital, tá bom? Sim, nós estamos na mesma situação do hospital que você deu como exemplo aí. A segunda competência que a gente passa o nosso teto. Nosso teto é 664 mil e a gente está atingindo 800, 900 mil. Então, por isso que não me preocupou muito essas 10 da IH para ir na próxima. Olha, então tá. Agora, com a sua explicação. Então, é isso aí, é a cadência, né? Você vai avaliando, por isso que eu falo que mudou muito o perfil do faturamento, porque antes ela faturou, não entrou, entra mês que vem. Eu sou de faturamento, gente. Então, assim, eu já sentei aí na cadeira, eu sei como é. Ah, não Uhum. passou, deixa para o mês que vem, tira isso, tira aquilo. Então, cuidado com isso, porque hoje tem que fazer gestão. E só a título de curiosidade, as nossas 10 IHs, a pendência é com o fornecedor de OPME. Tinha certeza. É. Precisa fazer um alinhamento. Uma dica que eu dou é rever o contrato com esse fornecedor, porque eles enrolam muito para emitir a nota e depois pressiona para o final do mês, porque ele tem a meta dele, ele quer fazer tudo no final do mês, e daí ele meio que manipula nós, né? Então, reveja o contrato, coloca no contrato a emissão da nota, tipo, 48 horas após o procedimento, porque pelo menos você vai ter uma margem aí só as AIHs no final do mês que vão ficar meio pendentes. Aí eles. Anátomo também, né? Número de peças complica um pouco, às vezes, quando o laboratório de patologia é terceiro, tem esse gargalo aí também, né? E geralmente, quando é cirúrgica, né? Tem anátomo patológico, é policistec, tem anátomo patológico, não tem jeito. Então, tem que cuidar de todas essas partes para que aconteça. E fora a pressão do fornecedor de OPME para receber também o valor da tabela paulista. É outra questão que nós não nos envolvemos, né? Entra no mesmo quadro do médico, né? Depende, o que eu falo é que depende muito até para a equipe médica também. A minha concepção, e daí não é, não estou colocando aqui, não estou como FEOSP, aqui estou como Elis, administradora e de ciclo de receitas. Eu acho que depende muito do contrato. Então, por exemplo, equipe médica. Tem equipe médica que já recebe 3 tabelas SUS há muito tempo.
Entendeu? Então, ele quer agora a tabela SUS paulista. Ah, ele quer a tabela SUS paulista. Então, o parâmetro vai ser a tabela? Beleza, então vamos fazer um levantamento de quanto você já recebeu a maior? E daí a gente desconta, chega no marco zero e eu aplico a tabela SUS. Porque ele já recebia mais. Então, você já tem um déficit financeiro porque você pagava 3 tabelas para ele. Porque realmente era difícil trabalhar com a tabela SUS pura. Tem equipe médica que tem um valor de plantão à distância muito legal, que tem um valor de plantão presencial muito legal. Não tem porque ele já está sendo bem remunerado. Então, é esse trato que eu acho que tem que ter com a equipe médica e com o fornecedor também. Ah, é um fornecedor que me dá prazo para pagamento? É um fornecedor que, quando eu tenho um particular, ele faz um valor legal, ele divide, ele é meu parceiro? Entendeu? O valor da tabela é bom, porque tem gente que saiu de 100 mil para 900 mil reais em complementação. Então, ele tem uma margem aí que ele poderia, por que não, dividir com o fornecedor. Então, isso é estratégia da alta direção e de, né? E tem também fornecedores que estão fazendo tabela SIGTAP. E no grupo da FEOSP, eles estão indicando esses fornecedores. Então, tudo é negociação. Hoje, tudo é gestão e negociação, Certo. tá bom? Era só isso. Muito obrigada. Obrigada, Nada. viu? Ô, Anne, vamos ver alguma do chat? Tem, a Cristiane levantou a mão aqui, mas antes da Cristiane, aguarde só um Era uma pouquinho. Vamos. pergunta dela mesmo que eu Ah, ia é ler. dela? Então, se Era for dela, já dela. vamos lá. Mais Então, pode fácil ficar à aí. vontade, Cristiane. Bom dia a todos. Bom dia. É, eu estou com uma dúvida pontual no BI mesmo. Então, se o Alberto puder me ajudar, na verdade a Unicamp ela tá e não tá na tabela SUS, né? Ela pelo tipo da nossa instituição. Então, lá no começo, quando a resolução saiu, nós entendemos que não estaria enquadrado, né, na tabela SUS. E com a mudança da resolução em janeiro, né, no final do ano, na verdade, a gente passou a ter algumas regras que, apesar da gente não estar na tabela SUS, a gente começou a receber, então, pela produção e não mais pelo teto, aquilo que a Eli estava comentando, né? É, e aí, numa negociação da Unicamp com o Estado está pagando para a gente essa complementação nos 3 meses em cima de uma produção estipulada e aprovada. E essa produção na verdade, está ali no BI, mas eu queria entender mesmo como é. E por que a gente não conseguiu entender até agora, né? Porque, na verdade, a gente estava na situação que a gente não entraria na tabela SUS, né? E aí, agora com essa complementação, a gente precisa entender o que está sendo calculado ali naquela produção, né, do BI. Então, eu estou até com a tela do BI aberta aqui, se o Alberto puder me ajudar. Eu tenho ali, se você quiser o nosso KNES, é o 2799798. Não precisa. Não? O que Já que precisa? Forma. Os detalhes da Unicamp eu sei praticamente todos de cabeça. então, nós estamos dando trabalho para você, né? Tá, só para o pessoal entender, a Unicamp ela tem um pagamento diferenciado por causa da. Ela não está nem na Secretaria da Saúde, ela está vinculada à Secretaria da Ciência e Tecnologia. Qual, Exato. é, É isso né? mesmo, isso Isso. mesmo. Uhum, E ela tem o orçamento dela vinculado diretamente com a universidade. Diferente, por exemplo, do HC da USP, que tem uma fundação, né, que administra, a Unicamp, o hospital da Unicamp não tem isso. Então, foi encontrado um ajuste. O termo, eu não sei o termo burocrático, orçamentário correto, uhum, mas é um recurso que depende de um decreto do governador, porque isso é mesmo. repasse entre secretarias. A Secretaria da Saúde é diferente de todos os demais prestadores, que hoje ele encaminha para o município, hoje ele encaminha direto para o prestador, para a Unicamp a gente tem que encaminhar para uma outra secretaria.
E as regras são as mesmas. Então, foi feito a análise do estudo da complementação de vocês, do que vocês geraram de produção no ano passado, na mesma regra dos hospitais. Vocês geraram uma complementação de 8, um teto de 8.658 mil. A Unicamp é um caso muito, muito emblemático do seguinte: como a produção dela não estava exatamente no teto, e ela, nesse momento, está apresentando um aumento de produção, ela está alcançando o teto, o limite da complementação todos os meses, praticamente. Fizemos o cálculo e a cada 3 meses será repassado o recurso. Por questões contábeis, os valores da Unicamp elas só entrarão quando nós fizermos o repasse. Então, no BI hoje só está janeiro, fevereiro e março. Não vai entrar o mês de abril, não vai entrar o mês de maio, mas quando entrar a competência junho, entra essas três complementações no nosso BI também. Eu não sei se ficou claro, Cristiane. Sim, tá muito claro. Obrigada, mas assim, eu tenho uma dúvida assim. Ali do BI mesmo, Ah, ele apresenta ali uma produção MAC tabela MS, né? Então eu tô ali na produção CIA. tá. Produção MAC tabela MS, por exemplo, março, eu tô com 6.171.000, né? E produção FAEC 2.230.000. Dá um total de produção, tabela MS, 8.401.000. E lá no final tem um total CIA-MS, que dá um total de 8.450.000. Eu queria saber só a relação desse total com essa produção total aqui anterior. É uma questão numérica aí mesmo, Alberto. É a cabeça de Então, exatas, Alberto. Cabeça de então tu exatas, tá. contadora. Tá. Então, tá. No CIA, produção MAC, tabela Ministério, Uhum, produção FAEC, tabela Ministério, total isso, produção, tabela Ministério. isso, isso. Né? Daí nós temos produção MAC, tabela Ministério, produção FAEC, tabela Paulista, Certo, produção FAEC, tabela Paulista, que certo. essas duas análises, elas não trazem os incentivos, tá? Então, Tá. o valor pode ser menor. Uhum, E produção total, tabela Paulista. E no final, a complementação da tabela. tá. Qual é a dúvida? Esse Pro, total CIA no final, depois da complementação tabela paulista, que foi a diferença que você encontrou entre a produção total do Ministério, e a produção da tabela paulista, certo? Que deu 1.863. Só que esse total CIA aqui, MS, no final, sim, que é 8.450, o que que seria esse valor? deixa eu abrir aqui o Unicamp, ver esse detalhezinho. Aham. Porque, inclusive, no hospitalar também ele dá. No hospitalar, a gente já encontrou um erro que nós estamos corrigindo, tá? Tá. Na atualização de hoje ou de amanhã tá pronto. Aham. A produção total tabela paulista é o, são esses 8 milhões mais a complementação. Certo. Não, Tá? aí tudo Então, bem. É só o último. sim, sim, sim. O último, 8.400. E Ah, 50. tá. É que aqui, ó, nós apresentamos a produção MAC e produção FAEC, e a gente não traz quando tu tem vigilância ou se é vigilância ou se é assistência farmacêutica. Então, provavelmente, esses 49 mil de diferença Hum, entre uma e outra deve ser uhum. um dos outros, Incentivo. um dos incentivos
do CIA que não entraram na tabela SUS paulista, Tá, tá? entendi. Porque assim, ó, tu tem ainda assistência farmacêutica e vigilância em saúde que tu pode receber. Uhum. Vigilância em saúde no CIA, no último mês, deu 48 milhões. Só que como ele não tem nada de complementação da tabela, Aham, nós nem trazemos ele tá. para publicação. Mas É. obrigado, eu vou ver uma forma de melhorar isso e explanar esse valor, de repente colocar como outros ou algo do gênero para trazer essa Sim. informação. É, ou colocar, porque inclusive no, no CIA, deixa eu ver aqui, no CIA que a gente viu essa diferença, né? Sim, sim, No, porque é, No ambulatorial, no hospitalar, também ele dá essa diferença, né? Então, você vê ali da produção total, tabela MS 8.263, o total de produção no final é 11.373, mas é que é tirando os incentivos e... sim. Então, talvez uma nomenclatura melhor ali no... Nós estamos retirando a informação produção total, tabela SUS MS, Tá. tabela SUS Paulista MS. Porque Uhum. como essa é a nossa base de cálculo, e está dando algumas confusões da interpretação, É. nós julgamos melhor retirar ela Aham. e nessa atualização ela já não vem mais, Tá joia. tá? Tá Porque é justamente perfeito. para evitar esse tipo Dúvida, né? de, de dúvida. Essas Tá bom. cabeças exatas, Alberto. Falei um pouquinho Como? para falar para você na última reunião. Deixa eu só aproveitar o gancho aí que o Alberto falou sobre incentivo. Gente, a tabela foi feita com tabela. Então, o valor que está lá no SIGTAP, no valor total, somando o SH e o SP, é o que foi considerado. Então, expurga todo e qualquer incentivo. Por isso que, às vezes, a pessoa não consegue chegar no valor, porque é muito difícil porque assim, não dá para pegar lá dentro do SIH, porque lá estão todos os incentivos, é o valor total da IH. Então, ou o seu sistema tem que te dar essa informação, ou tem que fazer na unha mesmo, porque a tabela, o Alberto explicou. Tá ok? Mais alguma pergunta? Eu coloquei lá no chat, o pessoal tinha pedido o link O da nota link, né? técnica, tá? Já coloquei lá. Tá joia. Cristiane, obrigado. Alberto tá. Obrigada, Pessoal, gente. pessoal, eu preciso sair. Ô, Já deu 1h30 e eu já vi pessoas passando para minha próxima reunião. Alberto, Vou não pedir tem licença. problema. Eu quero fazer uma pergunta. O que é esse grupo de WhatsApp, do Lucas? o Alberto, primeiro eu vou, antes de você sair, eu vou agradecer em nome da Azevedo, né? A gente está aqui. Eu Meu acho que nome hoje também. você, a Elis também, acho que convidou assim, os dois, né? Mas já que você está saindo, só vou agradecer. E de repente a gente tem que marcar uma outra, porque eu sei que tem muita pergunta aqui, então não vai dar tempo, mesmo que as outras que tem aqui, tem um monte. Então a gente vai tentar aqui garimpando. E, Alberto, agradecer, em nome da Azevedo, a sua presença, estar junto com a gente. O grupo é o seguinte, Alberto, o grupo é um grupo do WhatsApp, mas é um grupo voltado para assuntos diversos da área das filantrópicas, da área da saúde, filantrópicas. Então a gente só entra lá, a gente manda esse material e Não, manda os próximos webinários. É isso. tá, não. Pessoal, a Elis já está extremamente capacitada e qualificada para tirar as dúvidas de vocês. Se eventualmente tiver alguma dúvida muito pontual, podem passar para a Elis, que a Elis me aciona por WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, na forma de, de faturamento e tudo mais, tem o e-mail do Nira, que é Nira, eu vou botar aqui no chat, porque vocês podem enviar, e eu vou pedir o seguinte, o que tem dado muito certo, tá? Para vocês terem uma noção, com a Santa Casa de São Paulo, que nós estamos falando de uma complementação de 9.300.000 por mês, em abril, a nossa divergência de valor foi em 72 mil reais.
Ou seja, nós estamos falando em algo de 0,7%, não é nem 1%. Então, para vocês verem como é uma questão muito pontual. Então, e eu vou já deixei o e-mail ali, e para todo mundo que tiver alguma dúvida, eu vou deixar o formato que eu gostaria que vocês me enviassem o Excel, que é o Excel mais simples do mundo, tá? Que é o CNES, o código do procedimento, a quantidade aprovada e a complementação que vocês calcularam. Porque daí eu rodo com o meu sistema e a gente vê exatamente onde está a divergência, e a partir das divergências a gente já consegue evoluir. Para todas as instituições que nós fizemos, o resultado, assim, ó, de uma complementação para outra, ela é exatamente isso da Santa Casa. Caiu de 2 milhões de divergência, 2 milhões e 700 para 71 mil. Então, isso aí eu deixo para todo mundo, tá? E é só me mandar que para mim vai tá tranquilo, tá bom? Roberto, se você puder fornecer ou repassar para a Elis essa planilha, o pessoal está perguntando onde que encontra. E eu só o modelinho, aí eu deixo, disponibilizo para eles também, quando eles forem utilizar. Acho que tem uma pergunta aqui Na sobre isso. verdade, eu Ô, acho que Lucas, dúvida aí a pergunta, né? Não querendo. Se você quiser sair, Alberto, fique à vontade e Eu agradeço só vou terminar aqui. a disponibilidade, viu? ô, Foi Lucas, muito enriquecedor. Eu acho que ela está achando que vai ter uma planilha divulgando da minha instituição por AIH, por procedimento. Não, o que o Alberto está dizendo é, se você tem dúvidas, se você está sendo, se a sua complementação está correta ou não, monta uma planilha no Excel básico, com o seu CNES, o procedimento do SIGTAP, a quantidade, o valor do SIGTAP, quanto você achava que ia receber de complementação, porque ele cruza com a dele. Não vai isso ser aí. algo divulgado, vai ser pontual se você tiver dúvida. O Alberto deixou aqui no chat, inclusive, tá? Isso que a Elis falou, o Alberto colocou aqui o arquivo e as colunas aí para vocês preencherem. São 4 colunas só. Tá bom, pessoal? Tudo bom, Jados? O Jados Tudo levantou a bem. mão. Vamos falar com o Jados um pouquinho aí, Não, ó. é que Antes eu, de você- não, é que eu estou avisando que para os clientes da Numbers, essa planilha já está implementada, ela já pode ser Aí, consultada no menu número 9. muito bom. Quem não é cliente numbers, aí é a oportunidade. Para conhecer, né? Eu estou vendo que tem o Exatamente. pessoal da Numbers aqui junto com a gente. A Numbers está sempre com a gente, Bom, parceira. pessoal. E com a nós temos tratado a, Hoje tem que ter ferramenta de a, controle, não adianta, né? Tem que investir em ferramenta de controle para que você saiba responder os questionamentos à sua direção. O faturamento hoje está num patamar elevado, né? Ficava lá no submundo, hoje tem a oportunidade aí de estar estrategicamente junto com a direção. É o momento. Bom, muito bom. Acho que o Alberto acabou, Já travou um saiu, pouquinho e mas foi saiu. muito Acho bom que a é. entrada dele. Muito generoso. Foi muito gentil da parte dele. Está com a gente, muita gente conseguiu falar aí direto, né? Então, Exatamente. foi Que muito bom. oportunidade, né? Tem alguma pergunta? Tem a Anne, vamos passar a Anne. Algumas já foram respondidas, que eu já vi aqui, mas vamos pulando. As que foram Ah, respondidas, e o Elis, Paulo também está com a você. mãozinha levantada. Tem a Alessandra, né? pessoal, Alessandra? estou me despedindo, Ah, obrigado. Alberto, tá aqui. Obrigada, Alberto, pela Beleza? sua À generosidade. disposição. Tá. Obrigadão, obrigado, Alberto. Oi, Ale. Alessandra, tá no mudo, Alessandra. Oi, tudo bem? Tudo Bom jóia? Joia. dia a todos. Então, com relação à planilha, a Numbers fornece para a gente, e eu acho que a maior parte dos hospitais estão com essa dificuldade, porque a gente não quer olhar o passado, né? A gente agora está preocupado com o que vai ser, né? Como estratégia de gestão, que a Elis colocou muito bem, o quanto você vai exceder para chegar na complementação. É isso que nós temos que fazer, né? E, infelizmente, eu não sei quais hospitais conseguiram chegar no valor exato, mas o Alberto saiu daqui agora, mas ele sabe que a gente ainda não consegue. Nós temos uma diferença, assim como a Numbers também, a gente mantém essa diferença com o Estado.
E é uma pena, porque a gente gostaria de ter a matriz deles, né? E a gente já solicitou para o Alberto, ele não acabou não colocando que tinha que solicitar para outros acima. Mas é isso, que nós temos, não adianta olhar o passado, agora a gente quer olhar e programar o futuro, com que a gente vai exceder. Então, é esse controle que a gente precisa. E para isso a gente precisava dessa matriz aí, dessa tabela, né? E fica meu pleito novamente, assim como já pedi para o doutor Gabardo, já pedi para o Alberto, nós já pedimos, outros hospitais eu sei que pediram também, que a gente queria a matriz, né, para tentar simular e colocar isso em tempo real, com os faturamentos, né? Uma sugestão que eu posso Hum, dar é que em massa, encaminhássemos para o NIRA essa é, solicitação, né? então, Porque por exemplo, tem alguns sistemas mais avançados que estão muito próximos do valor, muito próximo. próximo nós também estamos, Elis, mas a gente Mas queria é a estar cabeça de exatos, né? exatas, né? A cabeça de exatas. Eu falei, É, bom, Alberto, enquanto a gente não chegar no valor, tudo bem que eu acho que nesse momento, esse é meu ponto de vista, nós temos que aguardar que eles informem aí a memória de cálculo para que bata. Mas tem muita gente, Ale, preocupado em bater esse número e deixando a gestão do faturamento, deixando de apresentar contas no mês, ultrapassando muito no outro mês. Então, assim, enquanto a gente espera que eles abram, né, essa transparência da memória de cálculo, vamos olhar para a gestão, fazer acontecer junto com a alta direção. Eu vou apresentar além para que o ano que vem eu consiga um teto melhor? Não, eu vou fazer a gestão. E daí perguntaram aqui no PV para mim, Elisa, a gente não tem, embora essa pessoa que perguntou tenha um sistema top, não consegue durante o processamento ver se já extrapolou ou não extrapolou. Isso seria interessantíssimo, porque depois que extrapola, já extrapolou. Então, você tem que ter mecanismos e ferramentas para olhar o processo durante, né? Assim como nós fazíamos quando era teto global com os FAEC. Então, se eu tinha uma demanda muito grande de prontuários e que eu não ia, não, a faturista pegou atestado, eu não ia conseguir apresentar tudo, o que que eu fazia? Separava os FAEC e apresentava os FAEC, porque aquilo ali era dinheiro fora do teto que era uma maneira de gerir, que era mais fácil, né? Você separava os FAEC ali. Agora não. Nós temos que ter ferramentas dentro do faturamento, daí assim, abro aí a oportunidade para quem já estabeleceu algum tipo de ferramenta e durante o processo, para que você controle, não extrapole ou se extrapole conforme a sua é. gestão. Nós estamos com esse controle aqui, mas ainda não bate. E vai dar diferença em tempo real, até o aprovado, com o teu faturamento, ainda teremos diferenças. Mas, enfim, Elis, e eu acho que vale a pena lembrar que o teto da complementação, no teto da complementação, ele tem um teto de FAEC também, que nos limita, né? É o teto do FAEC, é porque você é Isso, estadual, né? O na teto de FAEC que complementação. tem complementação, é isso que você está falando, né? É, o teto do FAEC na complementação, porque no nosso termo aditivo veio tudo separado. Eu tive a informação de Uma todos os estimativa, tetos. porque quando eu era gestão estadual em Itu, eu tinha a Cris aí, que era do DRS, agora está na Santa Casa de Sorocaba, né, Cris? Eu tinha um teto lá, eu lembro que até anuncia, eu lembro até o valor, era 2.986, acho. Só que eu podia extrapolar. Não, De no FAEC eu podia Ministério, extrapolar. sim. Do contrato, sim. Eu estou falando do teto na complementação. Na complementação, entendo. Isso. Daí ele entra e Isso, aí eu toma, tenho né? teto na complementação, né? Que é uma coisa que eu poderia até produzir mais FAEC. Mas ali, como eu já estou estourando nas outras rubricas, eu não posso estourar muito no FAEC, que é mais um controle que a gente tem que fazer. Que quem sabe para a próxima construção, bom, eles têm que ter teto mesmo, né? Não tem como. Bom, Porque era só isso, a Elísio. tabela, a dinâmica da tabela, quando você vê lá na nota, é aumentar mesmo a acessibilidade, né, assistencial.
Então é Eu isso acho que que eu acho que é, quem conseguir fazer isso está dentro do que a secretaria quer. E daí, lógico que vai ter outros olhos. Tanto que ela está tendo outros olhos para algumas particularidades, como por exemplo a Unicamp. Então, vão aproveitar a abertura desse e-mail, que eu acho que é interessante, é, porque o Gabardo e o Alberto são muito mente aberta. Então, assim, quando você leva algo que realmente tem uma construção, uma contextualização, eles levam em consideração. E isso é uma vantagem fantástica para nós, porque antes alguns tinham escuta, porque tinham privilégios, né? Por ser grande, por ter padrinho político, e hoje você vê que não, hoje você vê que a grande massa está sendo beneficiada e tem voz. E eu acho que essa é a grande diferença desse programa que nós estamos vendo que está cada dia é, evoluindo, né? Na minha opinião. Tem mais alguma dúvida? não, obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigado, Alessandro. Beijo. Até o Audioce. Bom, tem a Cristiane, assim, a gente já está chegando aí quase meio-dia, mais 1h40 juntos aqui. A Cristiane levantou a mão, mas eu acho, não sei se ficou levantada, eu não percebi se Eu acho ficou, que vou levantar. ficou, né? Aí abaixou a mão lá. Rapidinho. Falou, abaixou. Mas Obrigado, contribuiu Cristiane. para o BI? Parabéns, Cris. É isso aí, tem que fazer análise crítica e enviar para melhorar cada vez mais. Ô, Elis, o que que a gente pode fazer? Ó, eu tava conversando com a Anne aqui. A gente pode pegar essas perguntas, né? Que tem bastante aqui no chat. O pessoal que entrou lá no grupo do WhatsApp, a gente pode. Ô, Anne, coloca lá o link de novo. E aí lá a gente já fez isso com o André da outra vez, com o André da Numbers esteve com a gente falando também sobre tabela SUS, né? Sobre os números. Algo, né? Foi muito... E aí algumas dúvidas ficaram, porque sempre fica. 2 horas é pouco. Acho que o dia inteiro ia ser pouco, porque a gente não ia conseguir, né, acabar e falar tudo. Mas a gente vai pegar todas as informações, as mensagens que chegaram para a gente aqui no chat. Vamos fazer essas perguntas que não foram feitas. A Anne já foi elencando aqui as que não foram. A gente manda para a Elis, né? A Elis, se você puder, Elis, aí se você ajudar a gente, e a gente coloca lá esse documento Pode ser depois o ali só Alberto para responder. responder essas Eu dúvidas, acho né? que são mais técnicas que o, mas o Alberto é muito, o Alberto é muito aberto. Então, Alberto. Muito bom. E aí o pessoal entrar. Então, quem quiser entrar no meu, onde eu tô aqui do meu lado, aqui talvez fica meio ruim a imagem, como é a transmissão, mas escanear o QR Code, entra no grupo, a gente vai colocar lá. E a gente pega, coloca todas essas perguntas que estão aqui no chat e vocês para esclarecer as dúvidas. E talvez, provavelmente, esse é o terceiro ou quarto webinar falando sobre a tabela paulista, né? Mas provavelmente nós teremos outros aí, de repente fazer um repeteco, a gente falar com o Alberto para voltar de novo com a gente, que foi muito gentil estar junto. A Elis trouxe ele, né, Elis conseguiu, Eu puxei ele ontem. puxou. Mas ó, o pessoal não sai, não. Antes de a gente encerrar, e essas perguntas a gente já pegou, tá? Mas quiserem mandar enquanto isso, podem, ficar à vontade. Eu já fiz várias fotos de vocês aqui, tirei aqui, fiz vídeos para a gente compartilhar. Eu vou compartilhar no grupo, que eu nunca compartilho, a gente só pede para tirar foto, mas nunca chega para vocês. Então hoje vai chegar. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar essa foto, como tem bastante gente, nós chegamos a mais de 200 participantes hoje, né? Uma quarta-feira, 10 horas da manhã, né? E eu sei que para muitos, né, os compromissos aí, mas estiveram com a gente escutando um pouco, falando um pouco sobre tabela paulista. Bom, vamos lá, eu vou deixar vocês se arrumarem, ficarem bem bonitos aí, sorrir, né? Senão a Anne fica brava comigo, a Elis vai ficar brava, a Tati, o Jado já tá sorrindo lá, o Jado já se arrumou. Eu vi que ele saiu e voltou rapidinho para se arrumar, né, para sair na foto. Eu vou contar até 3 e aí nós vamos capturar aqui. E aí vocês continuam, porque tem várias telas aqui, como tem bastante gente. Vamos lá. 1, 2, 3. É isso. Vamos de novo, tem mais uma. Segura aí, segura o sorriso aí, que tem muita gente aqui, ó. Aí, Anne, olha só. Que beleza. Santa Casa Escalvado, a Silvia Batista. Tô vendo a Cíntia também ali. Ó, terceira tela. Muito bom. Foi todo. Agora já pode ficar. Agora pode, ó. Pode relaxar. Posso soltar Pode para relaxar.
Elise, eu vou agradecer mais uma vez em nome da Azevedo. Vou deixar que você faça as últimas palavras aí, mas agradecer. A gente teria aí muito tempo para falar, como eu disse, mas obrigado mais uma vez por estar com a gente, a todos que participaram hoje aí, mais de 200 pessoas conosco, quarta-feira, toda quarta-feira às 10 da manhã, sempre lembrando. Elise, agradeço mais uma vez, em nome da Azevedo, agradeço a disponibilidade, você que você está falando em seu nome hoje, Elise, né, Elisandra Mota, mas agradecer também a FEOSP pelo seu tempinho disponibilizado para estar junto com a gente. Imagine, nós estamos sempre dispostos a contribuir. Tem situações que nós não temos a resposta, né, como a lei mesmo colocou, mas eu acho que esses momentos de encontro e de troca são importantes porque nós estamos no mesmo barco, no mesmo trem, em vagões diferentes, em portas diferentes, mas numa mesma caminhada. E a nossa caminhada é para fortalecer os filantrópicos e para melhorar a assistência à saúde, que é direito de todos, está na Constituição. Então, eu vejo muita coisa positiva nesse programa, de verdade, né? Vem de coração aberto, ainda bem que o Roberto já saiu, né? Porque soa meio que uma puxação de saco, mas não, eu vejo com bons olhos. Eu acho que para muitas instituições vai fazer uma baita diferença. Vai conseguir sanear algumas coisas, vai conseguir fazer alguns investimentos, tem que negociar. É um novo modelo, é um novo momento. E eu agradeço aí a oportunidade, Lucas, que foi muito importante. A gente tinha conversado a respeito disso, né, desse bate-papo aí, e eu fiquei muito feliz com as enquetes. Então, vários faturamentos já mudaram a rotina. Então, assim, mudou a rotina, precisa se aproximar da alta gestão, e nós estamos dispostos. Aí eu acho que a gente tem que, fomos privilegiados hoje com a disponibilidade e generosidade do Alberto. E eu creio, Lucas, que se você fizer um convite pontual, ele vai estar muito disposto. E É isso. obrigada a todos. Beijo para os meus amigos. Saudade de vocês. Bom, valeu, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, estamos juntos aí. Quarta que vem, estamos juntos com mais um tema aí, mais um assunto aí. Olha, Até sucesso. mais. Parabéns, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.